O tema da mensagem de hoje, gente, é 5 chaves para descobrir o seu potencial. Queridos, nós estamos vivendo numa das piores crises da história moderna do Brasil. Aliás, é uma crise mundial, de saúde. Uma pandemia, um inimigo invisível que ninguém pode ver. O coronavírus, o Covid-19. Como resultado desta quarentena que foi necessária, ela se tornou também uma crise econômica mundial. E a nossa nação, como todas as demais, mas principalmente as nações que não são ricas, também está enfrentando uma crise econômica. Muita gente perdendo emprego, muitos pequenos empresários não aguentando e quebrando. Além disso, e somado a isso, estamos vivendo também uma crise política, uma crise institucional na nossa nação, que faz com que todo mundo fique de alguma maneira, apreensivo com o futuro do Brasil. Isso tudo pegou a gente surpresa, sabe, gente? E coloca em xeque a nossa capacidade de sobreviver a tudo isso. Mas pensando e refletindo sobre tudo isso, eu fiquei pensando em como a humanidade é resiliente, como a humanidade tem potencial para sobreviver. E como nas horas difíceis surgem criatividade, surgem homens, líderes, heróis, que se levantam apontando caminhos. Então hoje, sem querer menosprezar o momento que nós estamos vivendo, eu quero dizer que já houve crises piores no passado. E a humanidade sobreviveu a todas elas. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que Deus nos deu capacidade, potencial para vencermos a crise, para sairmos da crise ainda mais forte do que quando entramos nela, tá? Então a palavra de Deus, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, são 5 chaves para que nós liberemos esse potencial que Deus colocou dentro de nós para vencermos a crise. O texto que eu vou ler é um verso só, um verso muito conhecido e muito lindo do apóstolo Paulo, que está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E o texto diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler de novo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, antes de eu começar a falar das 5 chaves que liberam este potencial, eu quero aqui fazer uma análise de 3 verdades que estão subjacentes neste versículo. A primeira coisa é que este tesouro está dentro de um vaso de barro. Ou seja, ainda que o invólucro, ainda que o recipiente, ainda que o container não tenha tanto valor, ele seja somente de barro, o que tem dentro dele é muito valoroso, é muito extraordinário. O próprio Deus chama isso de tesouro, de riqueza, de coisas extraordinárias. Então, eu quero dizer para você que dentro de você, ainda que as pessoas vejam em você somente um vaso de barro, eu quero dizer que dentro de você, meu querido, existe um tesouro extraordinário que foi colocado por Deus. Amém? A segunda verdade no texto é que o texto diz assim: a excelência do poder seja de Deus. Bom, fica claro aqui que o apóstolo Paulo diz que este tesouro é o poder de Deus que está dentro de nós. Ora, o poder dentro de nós, o poder de Deus dentro de nós, nada mais é do que o potencial que Ele colocou em nós, para que nós sejamos instrumentos para a sua glória. E a terceira verdade que o apóstolo Paulo apresenta aqui, é que a excelência do poder tem que ser de Deus. Ou seja, este tesouro, este potencial, ele
vem de Deus, né? Porque esse genitivo de Deus, ele primeiro fala da origem, como por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Ou eu venho do Brasil quando eu estou viajando para fora. Então fala da origem, da onde vem a origem desse poder? De Deus. Mas é um genitivo também de posse, que significa que este poder, que este potencial, ainda que esteja colocado dentro de nós, ele é de Deus e é para Deus e para a sua glória. Amém? Então, tudo que Deus colocou dentro de nós, esse potencial, além de vir dele, além de ser dele, é para a sua glória. E aqui fica claro quando ele diz, para que a excelência, ou seja, quando as pessoas olharem e disserem, uau, que coisa é esta, que potencial é este, a excelência deste poder, deste tesouro que está dentro de nós, seja para Deus, ou seja, que as pessoas reconheçam que foi Deus quem colocou, e a glória seja dele. Amém? Então, meu querido, abre o teu coração, porque Deus vai falar com você, para que você deixe de ter uma visão derrotista, uma visão de medo, de pavor, de ansiedade, porque é na crise que os grandes líderes se levantam, e eu tenho certeza que se você é de Deus, o tesouro de Deus na sua vida vai sobressair em nome de Jesus. Então, vamos lá falar das 5 chaves para que este potencial seja liberado na nossa vida. A primeira chave é conhecer a fonte deste potencial. Nós já acabamos de falar que a fonte deste potencial é o próprio Deus. Agora, nós precisamos conhecer a Deus, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Quando você conhece a natureza de Deus, você conhece o poder que está dentro de você. Isso é muito importante, e o próprio apóstolo Paulo, que escreve sobre isso, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios inteira, fala do seu ministério e fala da mensagem que ele prega. Mas é interessante, o apóstolo Paulo, durante muitos anos da sua vida, ele foi visto pelos homens como um vaso, talvez de porcelana chinesa, caríssimo, um potencial extraordinário, né? Afinal de contas, ele já era, naquele momento, um dos ministros do Supremo Tribunal de Israel. Vamos usar esta figura. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de homens que julgava a nação de Israel. Ele estava sendo preparado, meus queridos, para ser o presidente do Supremo, para ser o maior líder de Israel do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual aos olhos dos judeus. Mas um dia, ele conhece a Jesus. E ele diz que por causa do conhecimento de Jesus, ele perdeu tudo. E ele, mesmo tendo reconhecido que ele perdeu tudo, ele diz que tudo aquilo que ele tinha era como esterco. E ele considerou isso tudo esterco por causa do conhecimento de Cristo. A virada, a guinada, a mudança na vida de Paulo, gente, aconteceu quando ele estava a caminho de Damasco para prender alguns cristãos e levá-los de volta para Jerusalém, e ele se encontra com Jesus. Então, naquele momento, algo extraordinário acontece. Jesus aparece para ele, ele vê uma grande luz, ouve uma voz, e ele fica cego por 3 dias. Deus não dá ponto sem nó, né? Parece que Deus está dizendo, olha, Paulo, tudo aquilo que você tem de visão precisa morrer. Eu vou trocar a visão que você tem, mas antes você tem que ficar cego para aquela visão que você tinha. E durante 3 dias, Paulo é conduzido para a cidade de Damasco, na chamada rua direita, onde havia um homem chamado Ananias, mas no hebraico Hananias. Hananias significa a graça de Javé. Extraordinário, né? Porque Paulo era um homem que era capaz de morrer pela lei. Mas aquele homem capaz de morrer e de matar pela lei, morreu. E nasce um homem que é capaz de morrer pela graça. A graça de Jesus transformou Paulo. E quando ele recobra a visão, ele recobra uma nova visão. Ele adquire uma nova visão, não mais de um Deus iracundo que quer matar, mas de um Deus que enviou o seu filho para morrer. Um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E aquele homem que era visto por todos como um vaso talvez riquíssimo, valorosíssimo de porcelana, passa a ser não só aos seus próprios olhos, mas aos olhos de todos, como um vaso de barro.
mas com um poder extraordinário, com um tesouro maravilhoso que estava dentro dele. Paulo descobriu ser ele um vaso de barro, mas que dentro dele havia um tesouro maravilhoso, o poder de Deus. Sabe, gente, quando você conhece a Jesus, é isso que você descobre. Mesmo que você tenha habilidades, capacidades, inteligência, recursos, você passa a ser comparado com o próprio Senhor Jesus e você percebe que você é só um vaso de barro. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, gente, a gente percebe que no início da sua vida ainda se achava um pouco, né? Houve um momento em que houve uma celeuma, né? Por conta do chamado de Paulo para os gentios. Então teve uma celeuma com os apóstolos de Jerusalém, voltados mais para os judeus. Ele disse: olha, gente, quero deixar claro uma coisa aqui para vocês. Eu sou um apóstolo igualzinho vocês. Eu não recebi o evangelho de vocês. Eu recebi como vocês diretamente de Cristo. Então, não venham aqui querer me ordenar que eu faça as coisas do seu jeito. Tudo bem que ele estava com a verdade, mas a atitude dele ainda era daquele velho homem, né? No início da vida cristã. Paulo, por todos os recursos, inteligência, preparo, no conhecimento da lei, ele se sentiu um pouco superior a todo mundo. Mas no meio da vida de Paulo, parece que a vida já impôs algumas quebraduras, né? Algumas lascas, algumas fissuras. Então, aquele vaso de barro já estava com algumas frestas, com algumas quebraduras, e Paulo diz assim: olha, gente, eu sou menor dos apóstolos, essa é a verdade. De todos os apóstolos escolhidos por Jesus, eu sou menor. E no final da sua vida, meus amados, ele ainda estava mais iluminado, porque no final da sua vida ele diz: olha, Jesus Cristo veio para morrer por todos os pecadores, dos quais eu sou maior. Eu acho que o sofrimento, os açoites, as perseguições, né? Olhando para dentro de si mesmo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo, como ele diz lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse que faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo, no final da sua vida, era um vaso de barro, cheio de frestas, cheio de quebraduras, através das quais a glória de Deus, o tesouro de Deus passava. Então, queridos, isto só começou quando ele conheceu a Jesus. Talvez você nunca tenha conhecido a Jesus. E se você não conhece a Jesus, jamais você descobrirá o verdadeiro valor que você tem, o verdadeiro tesouro que Deus coloca na sua vida. Mas quando você descobre a Jesus, conhece a Jesus, você é capaz de confiar nele, de se render diante dele e deixar que ele conduza a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Tem muita gente que já é de Jesus, mas não consegue confiar nele, porque não conhece verdadeiramente. Então abra o teu coração, peça ao Espírito Santo que ele te revele quem é o teu Deus, quem é o teu Salvador, quem é aquele que te guarda, que te conduz, que te dirige, que te dá relevância, que te dá propósito. A primeira chave para você liberar o propósito de Deus, este tesouro extraordinário que é o potencial de Deus que está dentro de você, é conhecer a Jesus. Somente através do conhecimento de Jesus nós podemos liberar esse potencial. A segunda chave para liberar o potencial é descobrir esse potencial. Ou seja, você precisa acreditar que há algo precioso dentro de você, que te capacita a enfrentar as circunstâncias. Você não vai descobrir este potencial, meu querido, somente através das técnicas humanas. E aqui vale um parêntese, tá? Eu percebo hoje que a coisa que mais se fala no mundo é sobre descobrir o potencial. Mas em todas essas técnicas de coaching, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, dizendo que isso não tem o seu valor. O que eu estou querendo dizer é que no mundo espiritual, você não descobrirá o talento, os dons, a capacitação espiritual que Deus te deu, simplesmente através de instrumentos humanos. Estas técnicas humanas somente vão tentar melhorar a tua lataria,
jamais vai transformar o teu motor. Vou usar a metáfora do carro. Essas técnicas jamais vão introduzir o tesouro que tem dentro de você. Elas somente tentarão embelezar o teu vaso exterior. Paulo tinha muito essa consciência, até porque quando se fala daquilo que é exterior, ele teve tudo do bom e do melhor. Foi criado numa bela família, teve os melhores professores teológicos, foi criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio da sua época, era cidadão romano, ou seja, era um homem cheio de recursos exteriores. Mas ele descobriu que para cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele precisava de algo mais. É por isso que na mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Paulo entendeu, meus queridos, que existe muito mais de Deus no mundo sobrenatural do que no mundo natural. O mundo natural é limitado pelas características do vaso exterior. Mas o mundo sobrenatural libera o tesouro que está dentro do vaso de barro. Ele vem de outra dimensão, uma dimensão sem limites. É como se Deus estivesse dando para você uma linha de crédito ilimitada para que você possa realizar o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Então, você não vai descobrir o seu potencial real se você estiver somente focando nas técnicas exteriores, nas perspectivas humanas. É muito importante para desatar este potencial que você entenda que você tem que olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Amém? O Paulo entendeu isso. Não entendeu somente que ele era um vaso de barro, mas entendeu que dentro dele havia um grande poder, um grande tesouro, e ele explicitou isso, que era o poder de Deus e a graça de Deus. Amém? A terceira chave que eu quero apresentar para vocês, para liberar esse potencial, tem a ver com o propósito. Entenda o seu propósito. Porque quando Deus coloca um tesouro, quando Ele te dá um potencial, Ele te dá para cumprir um propósito. E Deus tem um propósito para cada indivíduo. Tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a tua empresa, para o teu trabalho, para o teu chamado. Deus tem um propósito para tudo e para todos. Deus tem um propósito para a igreja. E Ele não quer que nós pensemos que temos que realizar estas coisas na força do braço. Não. É este propósito que vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Aliás, o seu potencial é o que capacita você a cumprir o propósito de Deus. Mas, por outro lado, é o seu propósito que revela o potencial que está dentro de você, que está escondido dentro de você. Isso não significa que você tem que esperar se tornar uma pessoa super habilitada para começar a cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Quero contar um testemunho para você. Eu nasci com uma capacidade, vamos dizer assim, um talento físico, fisiológico, está no cérebro. Os cientistas já descobriram que pessoas que têm habilidades musicais têm uma área no neocórtex desenvolvida, uma capacidade de perceber melhor os sons, a harmonia, as notas, os ritmos. Pois bem, eu nasci com ouvido absoluto. Cresci numa casa, minha mãe era professora de piano, tocava música o dia inteiro. Então, gente, para mim a música fazia parte de tudo que eu era. Eu imaginava que a minha vida seria toda dirigida para a música. E eu tinha convicções que o propósito de Deus para mim, mesmo quando eu me converti, era ser músico. E um dia eu fui chamado por uma equipe chamada Vencedores por Cristo. Aqueles que são um pouco mais velhinhos, lembram de Vencedores. E eu me lembro que eu era recém-convertido, nem conhecia esse grupo. Aí me mostraram as músicas do Sérgio Pimenta, do Guilherme Quer. Eu falei, uau, tem música boa também no meio dos crentes, E aceitei e fui. Passei um mês viajando pelo Rio Grande do Sul.
Tocando, a minha equipe era maravilhosa, eu era o pianista, o João Alexandre era o violonista, o baixista é o Marinho, que hoje é baixista do Zimbo Trio, tudo gente com muito talento. Aí um dia o líder chegou para mim, nós estávamos indo para a cidade de Porto Alegre, o Zé Ronaldo falou: Lamartine, domingo é você que vai pregar lá na primeira igreja batista de Porto Alegre. Eu falei: não vou pregar. Ele falou: não, você vai pregar. Eu falei: não vou pregar. Ele falou: você vai pregar. Eu falei: mas eu vim aqui para tocar, não vim aqui para pregar. Ele disse: não, você veio aqui para ser treinado. E se você não pregar, eu vou te pôr num ônibus, você vai embora. E eu não queria ir embora, estava adorando aquele ambiente, né? Eu falei: mas vou pregar o quê? Eu nunca preguei nada, como é que eu vou pregar? Ele falou: não, eu vou preparar um texto para você, você vai estudar e você vai pregar. E eu me lembro que ele escreveu o esboço para mim e eu fui pregar naquele domingo. A igreja estava lotada, devia ter umas 500 pessoas, e naquele tempo esse era um número muito significativo. E eu comecei tremendo a pregar, irmãos. Depois de 5, 7 minutos, eu já tinha esquecido o papel, eu tinha estudado o texto. E gente, eu preguei como gente grande. Quando eu fiz o apelo, umas 30 pessoas vieram para frente. E naquele momento, eu não só descobri um tesouro que Deus tinha colocado na minha vida, como descobri o propósito que Deus tinha para mim. Eu fui para aquela viagem achando que o propósito de Deus para a minha vida era ser músico. E eu voltei de lá com a certeza que eu seria pregador do Evangelho. Então eu quero dizer para você, querido, é quando você aceita os desafios de Deus para a tua vida, é quando você se lança, que não só o potencial virá para fora, como o potencial revelará o chamado, o propósito, a missão que Deus tem para a tua vida. E quando você descobre a missão que Deus tem para a tua vida, você vive feliz. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês é a coisa que eu mais amo. Estudar, pregar a palavra, falar do meu Senhor. Eu amo quando as pessoas dizem: pastor, suas palavras estão mudando a minha vida. Continuo amando música, continuo tocando, continuo sendo um adorador, mas eu agradeço a Deus, porque Ele havia dado talentos para o vaso exterior, mas Ele tinha colocado dentro de mim um tesouro muito mais extraordinário, que era um tesouro para a glória dEle. Então, meu querido, descobrir o seu chamado, descobrir o seu propósito, é uma chave fundamental para que este potencial saia para fora. Paulo entendeu isso, e lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne e nem sangue. Durante toda a vida de Paulo, ele achou que o chamado dele era ser um líder do sinédrio, era ser um perseguidor de crentes, era ser um fariseu legalista, era ter aquele currículo enorme que ele apresenta, dizendo: fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Tudo isso eu considerei como esterco, quando ele descobriu o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele, que era ser um apóstolo entre os gentios. Que coisa tremenda! Satanás, durante toda a sua vida, cegou os seus olhos para que ele não visse que o chamado dele não era para impor regras, mas era para revelar a graça, não era para separar pessoas e nações, mas era para incluir a todos. O amor de Jesus haveria de ser passado para diante através da vida dele. E quanto mais o vaso foi se quebrando, quanto mais fissuras, quanto mais lascas, quanto mais frestas foram vistas no vaso de barro que era Paulo, mais a glória de Deus se manifestou na vida dele. Então, meu querido, pergunte para Deus qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Porque o seu potencial só será liberado verdadeiramente quando você entender o seu propósito e o seu chamado. A quarta chave para você liberar o potencial, é conhecer os recursos que Deus te deu. Paulo sabia muito bem
de todos os recursos que Deus havia dado para ele. E alguns desses recursos, irmãos, são recursos que nós adquirimos ao longo da vida, tá? Por exemplo, Paulo era um fazedor de tendas. Era assim que ele ganhava a vida. E você, querido, você também faz a sua tenda. Talvez a sua tenda seja ser um empresário, um médico, um advogado, um professor, uma dona de casa, não importa qual seja, um cozinheiro, não importa qual seja a maneira que você faz a tua vida, ganha a tua vida. Isto é um recurso que Deus te deu. Isto é um chamado que Deus te deu. Agora, entenda, fazer tendas para Paulo não era o fim, era o instrumento. Enquanto você acreditar que a tua profissão, que o teu negócio, ele é o fim de tudo, e você busca a Deus para abençoar o seu negócio, ao contrário de buscar a Deus para fazer a vontade dEle, e Ele abençoará o teu negócio, o teu chamado, a tua provisão, enquanto você não conhecer a vontade de Deus e os recursos que Ele te deu, o teu potencial não alcançará o ponto máximo. Paulo era um fazedor de tendas, eu sou um pastor, e você o que é? Deus te deu talentos, qualidades, e Ele abre portas que farão com que a glória dele seja manifesta na tua vida através deste negócio que Ele te deu, desta profissão que Ele te deu. Paulo era um fazedor de tendas, e certamente as tendas que ele fazia eram extraordinárias, eram perfeitas, eram muito boas, porque Paulo não fazia nada pela metade, amém? Então seja você também um fazedor de tenda e seja excelente em tudo que você fizer, porque quanto mais você buscar a excelência, mais o seu potencial se revelará, amém? A segunda coisa que Paulo tinha, gente, segundo recurso, era uma cidadania romana. Não se esqueçam que ele viveu no tempo do Império Romano. Portanto, ter a cidadania romana era como ter um visto para andar em todas as nações, todos os países do Império Romano. Aquilo dava a ele uma abertura, uma autoridade, uma liberdade de ir e vir extraordinária. Certa vez Paulo foi preso e quando ele foi preso sem um julgamento. Mas para os judeus, pouco importa, muitos eram presos sem julgamento. Mas um cidadão romano, estando debaixo do território romano, ele tinha direito a um advogado e a uma, vamos dizer assim, uma ação penal que fosse justa, né? A um julgamento justo. Então, quando ele falou, olha, vocês me prenderam sem que eu tivesse direito de me defender, eu sou cidadão romano. E aí os líderes judeus ficaram apavorados, tiraram ele da prisão e mandaram embora, né? Ele não saiu da cidade antes que se cumprisse o propósito de Deus. Mas vejam, ele usou aquilo que ele tinha à sua mão. E Deus também tem dado algumas valências, algumas portas abertas. Eu, por exemplo, sou cidadão europeu. Há algum tempo atrás Deus falou, você é italiano, por que não predicar em italiano? Adesso estou allenando l'italiano, estou estudando italiano, porque voglio predicare in italiano, quero pregar em italiano, quero falar ao povo italiano. Vocês estão entendendo? Deus te dá algumas capacidades, algumas oportunidades, use-as para a glória de Deus, use-as para o reino. Talvez seja um recurso, talvez seja dinheiro, talvez seja uma posição social, talvez você seja um juiz, um homem de leis, talvez seja um homem da política. Use dessas valências, dessas oportunidades para pregar o evangelho de Deus e para que o potencial e o propósito de Deus na sua vida seja estabelecido. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Paulo também tinha uma educação judaica. Isso foi fundamental, queridos. Apesar dele ter um approach, uma visão errada a respeito da palavra de Deus, quando ele se converte, o Espírito Santo vem para ele, tudo aquilo que ele conhecia passou a ser o fundamento a partir do qual ele escreveu as suas cartas. Paulo passou a entender como ninguém todos os tipos de Cristo, tudo aquilo que era sombra, e ele passou a entender a substância. Ele passou a olhar para todos aqueles aspectos legais da lei mosaica e entender o que estava nas entrelinhas. Por quê? Por causa daquela educação judaica que Deus havia dado para ele.
Talvez você também tenha recebido de Deus oportunidades de estudar, de ter boa formação, de poder falar direito, de poder aprender outras línguas, de aprender algumas habilidades, como tocar um instrumento, coisas que vão abrir porta para você, como aquele visto de cidadão abria portas onde quer que Paulo fosse. Então, para que o teu potencial seja liberado, é muito importante você conhecer e explorar todos os recursos que Deus tem dado para a sua vida. Mas, sobretudo, Paulo sabia que o maior de todos os dons era o dom do Espírito Santo que estava dentro dele. Era o Espírito Santo que liberava aquele tesouro, aquele poder e aquele potencial. E ninguém pôde parar a Paulo. Paulo foi um homem que transformou a Europa, o mundo daquela época, a Ásia naquele tempo. Foi ele que transformou e o mundo se tornou cristão por causa daquele homem que desbravou todos os lugares pagãos, não só com autoridade, mas com inteligência, com capacidade, com habilidades. O seu potencial foi liberado porque ele conhecia tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. Você pode não saber, mas você é uma pessoa que tem um tesouro dentro de você. Durante muitos anos da minha vida, eu vi as pessoas dizendo: esse menino não sei o que vai virar, porque eu era rebelde, porque eu era brigão. Mas Deus havia olhado para mim e visto coisas diferentes. E até as experiências ruins que eu tive no passado se tornaram instrumentos, o meio no qual eu cresci para poder ser levantado por Deus, para falar daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu querido, não tenha medo deste tempo, não tenha medo da crise. Se não houvesse crise, não haveria um Davi. Se não houvesse um Golias, não haveria Davi. Se não houvesse crise na Pérsia, não haveria uma rainha Esther. Saiba disso. Se não houvesse uma crise na Babilônia, Daniel não seria o primeiro-ministro. É através da crise que Deus vai levantar os seus. Há um grande potencial dentro de você. E este potencial não é só natural. Você tem muito mais do que aquilo que é aparente. Você é muito mais do que um vaso de barro. Você é um vaso de barro, mas dentro de você tem um poder maravilhoso, um tesouro extraordinário, que é o poder de Deus, o potencial de Deus na sua vida. Amém? Mas a última chave para liberar o potencial é você escolher o ambiente correto. Sabe, queridos, todo potencial demanda condições ambientais para que ele se expresse, para que o seu propósito se cumpra. Paulo conhecia muito bem isso, mas Satanás também conhece muito bem essa verdade. Saiba que a luz, se ela for continuamente rodeada pelas trevas, ela corre o perigo de perder o brilho. Se a justiça for repetidamente e de maneira prolongada, submetida ao pecado, à injustiça, à corrupção, aos poucos a justiça pode enfraquecer e o homem justo pode se corromper. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 16, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos, o tesouro que Deus colocou dentro de nós não é só um potencial, é a pessoa a partir de quem este potencial emana, e esta pessoa é o Espírito Santo.
Porque ainda que sejamos fracos, Ele é forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque somos vasos de barro, mas dentro de nós está o próprio Deus. O que Paulo está dizendo é que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Todo-Poderoso, irmãos. É aquele que estava supervisionando a criação do universo. Então, Paulo começa a fazer algumas reflexões. A primeira, ele diz: como pode haver um jugo dos incrédulos na vida de um crente? Jugo pressupõe prisão. Paulo não está aqui dizendo que nós não podemos ter relacionamento com as pessoas incrédulas. Não, muito pelo contrário. Ele foi chamado para os pagãos, para os incrédulos. Mas ele está dizendo que nós não podemos nos amarrar a eles. Esta relação não pode ser uma relação de cadeias. Você não pode pôr a algema que está no prisioneiro sobre você. Não, você foi chamado para ser instrumento de libertação na vida dele, e não para viver o seu jugo. Amém? Em seguida ele diz assim: não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade. Sociedade pressupõe o quê? União de esforços, de metas, de propósitos, de interesses. Como pode haver uma ligação tão intrínseca entre uma pessoa que anda na justiça, anda na luz, com aquele que é iníquo, que deseja o mal, que se vale de subterfúgios e de instrumentos malignos? Não pode haver esse tipo de sociedade. Aí ele diz: como pode haver comunhão entre luz e trevas, queridos? Luz e trevas não combinam. Comunhão pressupõe o quê? Coisas em comum, gostar das mesmas coisas, sonhar as mesmas coisas, né? Viver as mesmas coisas. Você não pode viver as coisas que uma pessoa que está nas trevas vive. Quando ele fala como pode haver Deus habitando dentro de você e os ídolos, como é que pode essas duas coisas estarem juntas? Não podem. O Deus que é santo, que habita em você, não admite qualquer tipo de idolatria. Então, ainda que estejamos neste mundo, não somos dele. Fomos enviados a ele para sermos instrumentos de libertação, de salvação, de restauração, de quebra de maldições. Fomos chamados por Deus, e se você deixar o poder de Deus operar na sua vida, a luz vai brilhar e vai dissipar as trevas, as cadeias quebrarão, as enfermidades passarão. Por quê? Porque você, ainda que esteja no mundo, você não é dele. Você é cidadão dos céus, embora morando na terra. Amém, queridos? Então, a quinta chave para que todo o potencial de Deus, esse potencial que é um tesouro, que vem da pessoa do Espírito Santo, que tem a ver com seus dons espirituais, seu chamado, a sua unção, a glória de Deus na tua vida, tudo isso, querido, vai te ajudar a liberar esse potencial para que a tua vida seja uma vida relevante. Eu quero concluir essa palavra dizendo que a questão aqui, meus queridos, não é se você tem ou não potencial, mas como descobri-lo, porque todos temos potencial. A questão aqui não é se Deus tem um propósito para a sua vida, mas a questão é se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando você coloca as prioridades no lugar certo, a sua vida se torna relevante e extraordinariamente valorosa. Eu termino esta palavra e depois vou orar com você, citando Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o seu reino, ou seja, de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa construir a sua vida em torno de buscar estas coisas que vão suprir, que vão te dar segurança. Busque em Deus e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as demais coisas, estas que você necessita: prosperidade, portas abertas, conquistas financeiras, conquistas pessoais, tudo isso será acrescentado na tua vida. Amém? Meu amado, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu quero dizer que não importa quem você seja, não importa qual tenha sido o seu passado. O apóstolo Paulo havia se tornado um homem muito mau,
havia se tornado um homem arrogante, achava que sabia tudo, mas no fundo estava desperdiçando a sua vida, matando cristãos, perseguindo aqueles que haviam conhecido Jesus. Mas Deus não rotulou Paulo assim, porque todo o tempo que Deus olhava para Paulo, ele o via como o grande apóstolo que ele seria, o maior de todos, aquele onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo entendeu que aquele que muito foi perdoado, muito amou. Então, meu querido, eu quero dizer para você que Deus está com o braço estendido. Ele está inclinado para você, para que você o invoque, para que você confesse que você é pecador. E ao confessar que você é pecador, que você o convide para ser o seu Salvador, porque todo pecador precisa de um Salvador. E só há um Salvador, pois não existe no céu, na terra ou embaixo da terra, um outro nome pelo qual se possa ser salvo, além do nome de Jesus Cristo. Então quero te ajudar agora a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu sou esse vaso de barro, todo quebrado, todo lascado. As pessoas olham para mim e não veem nenhuma beleza. Mas hoje, Senhor, eu entendi a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor não olha para mim como eu sou ou como eu fui, mas o Senhor já me vê como eu serei. Por isso hoje eu me entrego, hoje eu me rendo, hoje eu confesso que o Senhor é o Salvador da minha vida. Hoje eu entendi que lá naquela cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. E por isso eu te confesso, Tu és o meu Senhor, o Salvador da minha vida. Eu entrego o meu futuro, eu entrego o meu presente, eu entrego o meu passado. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu quero que Tu sejas a partir de hoje o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Meu querido, talvez você já seja de Jesus, mas talvez você tenha a vida inteira vivido e esteja olhando a Deus por um filtro errado, pelo filtro das suas experiências passadas. Talvez você olhe para Deus como um Deus carrasco, um Deus que tem prazer em te punir, em te disciplinar. Talvez você nunca se sentiu amado por Ele, nunca se sentiu especial para Ele. Hoje eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Talvez você seja aquele irmão mais velho do filho pródigo, que esteve sempre ali junto do Pai, mas nunca usufruiu da comunhão com Ele. Talvez você esteja até ressentido com Deus, e você fique dizendo: Deus, por que com os outros as coisas vão bem, comigo não? Por que eu não sinto a Tua presença? Meu querido, tudo que é dele é teu. Quando Ele deu Jesus para você, Ele já te deu o melhor. E a palavra de Deus diz: se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Sabe por que eu choro tanto toda vez que eu falo de Jesus? Porque eu me sinto amado por Ele. Não amado porque eu mereço, mas amado simplesmente porque Ele me ama. Eu descobri o amor de Deus, gente, quando eu tive a Érica. Durante muito tempo eu acreditava no poder de Deus, eu estudava, eu falava de Deus, mas eu não senti o amor de Deus pela minha vida. Talvez pela minha relação truncada com meu pai, a figura do pai que é Deus, eu projetava um pai severo, um pai que não me amava, que não me entendia. Mas quando eu passei a entender o quanto Ele me amava, eu passei a ser uma pessoa que me quebranto, porque eu sei, meu querido, que não importa a luta que venha, Ele me dará vitória. Que não importa a dificuldade que eu enfrente, Ele é fiel. E eu quero dizer isso para você. Ele está aqui hoje dizendo: meu querido, eu quero colocar dentro de você o maior de todos os tesouros, o maior de todos os tesouros, que é a minha habitação, a habitação do Espírito de Deus. Jesus Cristo disse para os discípulos: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Este Consolador que eu vou enviar, Ele habita convosco, fora deles, mas estará dentro de vocês.
Quando veio o Pentecostes e o Espírito Santo entrou na vida dos discípulos, eles foram transformados. O Pedro, que era medroso, se tornou intrépido. O Tiago e o João, que eram duros, vingativos, que queriam chamar o juízo de Deus sobre os incrédulos, se tornaram homens cheios do amor de Deus. O apóstolo João foi aquele que falou da graça, do amor de Jesus, que disse: quem não ama não conhece a Deus. Tudo por quê? Porque foram transformados por este tesouro que entrou na vida deles. E eu quero declarar, igreja, você que me vê no mundo inteiro, se você é de Jesus, há um grande tesouro que habita dentro de você, o Espírito Santo, Ruach HaKadosh, o próprio Deus está em nós. Ainda que sejamos vasos de barro, sem valor, sem beleza, quando as frestas de uma vida quebrantada se manifestarem, cada vez mais a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus tem um grande propósito na sua vida. E o propósito que Ele tem para todos nós, existem propósitos individuais, mas há um propósito que é para todos: proclamar o nome daquele que era, que é e há de vir, o mesmo ontem, hoje e sempre, o Filho de Deus, o Salvador, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, aquele que tem na sua mão o livro, aquele que quebra os selos para liberar tudo aquilo que vai acontecer na história dos homens, o Senhor dos senhores, o Rei das nações. Ele está dentro de nós, e este é o propósito de falar a tempo e fora de tempo. Igreja, Deus nos confinou para que pudéssemos entender que o nosso chamado é para fora, não é um chamado meramente para dentro, para as nossas próprias buscas e lutas e conhecimento e entendimento. O propósito que Ele tem para a igreja de Jesus é invadir as nações. E eu sei que nesse momento eu estou falando para muitas nações na terra. Então, meu querido, ainda que no teu lugar não tenha uma igreja forte, eu declaro: o Espírito de Deus está dentro de você, e você pode liberar este poder, este potencial, esta unção, porque este é o maior chamado da igreja, de proclamar o nome do Senhor. Para quê? Para que pessoas deixem de ir para o inferno e se tornem filhos do Deus vivo. Quando você fizer isso, a excelência do poder será dele, a glória será dele. Eu fico imaginando quando a gente chegar nos céus e a gente ouvir do nosso Senhor: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, o pedido que o Espírito Santo faz a você: não tenha medo, não tenha medo da crise, não tenha medo do vírus, confie em Deus. Ele sabe do dia da sua morte, mas enquanto você estiver cumprindo o seu propósito, você permanecerá vivo, a despeito de todos os levantes, seja no nível físico, emocional ou espiritual. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Que este tesouro possa ser revelado na sua vida e através dela, para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.